vocês que eu gosto de trazer aqui pessoas que têm uma história muito interessante, que pode trazer algo muito importante para a nossa vida, eu estou falando disso que vai acontecer aqui agora. Eu estou falando dela, da Sandra e do Ramiro Marques, que tem um projeto que vocês vão conhecer agora. Obrigada! Nós que agradecemos. E eu queria muito começar com vocês, mostrando e falando de um projeto que vocês têm maravilhoso. Eu queria, um pouquinho antes, vamos voltar um pouquinho. Eu queria que a Sandra falasse um pouquinho, porque a Sandra, ela é atriz. Sou atriz, sou cantora, a melhor parte da sua vida. Cantora. Sou atriz, sou cantora, sou arte educadora. Faço dublagens também de bichinhos, dublo meu cachorro. Que maravilha. Fizemos alguns trabalhos para Luxemburgo com dublagem. E você é compositora? Eu sou compositora, E o Ramiro? Eu sou músico e agora arte educador também. Saxofonista? Saxofonista. O Ramiro, o que ele pega na mão, ele toca. Tá, a gente está falando saxofonista então, não, porque é só Ramiro, o que ele está se apresentando mais. Não, meu instrumento de ofício é saxofone, né? Mas eu, quando era garoto, eu aprendi violão. Sim. E tudo. E no nosso trabalho eu utilizo muito o violão, né? Mas ele tem uma facilidade. Muito de ouvido. Eu aprendi de ouvido. Ele tem uma facilidade muito grande de pegar um instrumento e sair tocando. Tá. Né? Compõe também? Já compus algumas coisas, mas acho que a autocrítica é maior do que tá tudo na gaveta. A inspiração, mas de vez em quando Ô, Giba, a gente faz tá bastante. na gaveta, Giba. A gente precisa tirar urgente as coisas da gaveta do Ramiro. É isso aí. Esse trabalho está concentrado em músicas infantis, é claro, né? Sim. E com autoria própria, é isso? Composições de vocês? Sim. Eu componho muito, eu componho muito fácil, assim, que eu nem sei muito explicar como que se dá esse processo, assim. É porque começou pela falta de ter material mesmo para trabalhar quando me colocaram para trabalhar com bebês. Eu tinha me formado na Unesp em Educação Artística com habilitação em música, mas a minha formação central era em teatro, então minha coisa era com interpretação. Eu já fazia musicais infantis antes de ter esse boom dos musicais, né? Quando no musical você tinha que ter voz projetada mesmo, não tinha microfone, nada disso. Eu já fazia musicais infantis, então eu já gostava desse universo. Sim. Mas eu trabalhei com coral, com regência de coral infantil, então eu imaginava um universo infantil, crianças alfabetizadas, né? Que você já pudesse dar uma letra na mão que ela lesse aquela letra, né? Era essa experiência que eu tinha com crianças. E aí a primeira escola que apareceu para eu lecionar, eu lecionei teatro no Célia Helena, também com crianças maiores, sempre com textos, interpretação. E para mim, 6, 7 anos, era muito pequenininho já, né? Porque para o teatro, você entrar com 6, 7 anos, é muito pequenininho. E quando eu fiz a faculdade, também a gente tinha como formar a criança, como musicalizar a criança, a partir quando ela vai sendo alfabetizada também na escola, né? Então, a gente também dá alfabetização musical. Então, para mim, era esse o conceito de ensinar música para criança. Até que a primeira escola que eu fui me apresentar, fui fazer entrevista, eu cheguei com um currículo de atriz. Não sei se você sabe que currículo de atriz só tem foto, né? Não sei, gente. Conta aí pra gente, não sei. Currículo de atriz tem um monte de foto dos espetáculos, dizendo que personagem você fez, quem te dirigiu, as suas participações, quem você foi em qual espetáculo, se infantil, se adulto. Então, assim, meu currículo era de atriz, porque a aula que eu tinha dado era de teatro também, e tinha já regido alguns corais, mas que eu nem considerava currículo, né? Tá. E aí a diretora falou, e com bebês? Você já trabalhou com bebês? E minha mãe me ensinou que, assim, para arrumar emprego, minha filha, você nunca pode dizer que você não faz. Né? Que você tinha que falar que fazia. Eu falei, faço. Dou aula. Ela falou, então pode começar já. Né? E eu sabia, era um amigo ator meu que tinha um filho nessa escola, era uma escola chique na Vila Madalena, assim. Eu já sabia que a professora de música que estava dando aula lá tinha sido demitida porque foi ele até quem indicou, mas ela só sabia tocar uma música no violão, que era Borboleta Pequenina. E ela ficou um mês tocando Borboleta Pequenina em todas as salas, do berçário até o... Agora, na época era jardim, pré, agora não tem mais, é infantil 1, infantil 2. E ela tinha sido demitida por causa disso. Então, eu tinha essa referência de que, né?
Aí quando cheguei na entrevista, você já falei, sabia não. que o negócio estava pra você, né? Eu falei, não, opa, gente, isso aqui eu pra sei- mim vai eu ser sei mais do fácil. que a borboleta pequenina, né? Vai ser fácil. Aí a primeira, ela falou, bom, você pode começar já? Eu falei, posso. Não tinha nada, assim, nem nada. Eu tinha a formação da faculdade, regência de coral infantil, que era o que eu sabia. E foram entrando os bebezinhos, ela me mandou para uma sala que era do lado de uma piscina, uma escola que tinha piscina, então imagina, né? Me mandou para uma sala e foram entrando as berçaristas com os bebês nas cadeirinhas. Eu assim, gente, é bebê de verdade. Não lê, não faz rodinha, não dá mãozinha. Como que eu vou dar música? O que eu vou fazer? E foram entrando os bebês e eu fui ficando apavorada, assim. Você foi pensando como você ia chamar a atenção. Não, assim, o que eu ia fazer? Porque, assim, pra mim, música, o mínimo que você tinha que começar era, vamos dar uma roda, fazer uma roda, né? Dar a mãozinha, e aí bater o pé, e vamos bater a mão, e mão pra cima, e mão pra baixo. Com bebê, né? Quando eu vi que eles estavam em carrinhos, né? Em cadeirinhas, eu fiquei desesperada. Falei, gente, né? Aí, assim, aí eu comecei, gente, as músicas da minha infância, o que eu gostava de cantar quando eu era pequena. Aí eu lembrei de alguma coisa, comecei a cantar alguma coisa da minha infância e começou um bebê. Aí, meu, foi geral, assim, mas chorando, abriram uma berreira. E eu desesperada, aí eu vi que tinha um teclado, aí liguei o teclado, tinha ritmo automático lá, botei uns ritmos pra tocar, aí eu falei, eu sei tocar Parabéns a Você. Comecei a tocar Parabéns a Você, eles começaram a parar de chorar, porque acho que Parabéns a Você, o bebê escuta desde a barriga da mãe, exatamente. Né? Eu já tenho uma referência. Já reconheceu. Falei, bom, se a outra foi demitida porque tocou um mês de borboleta pequenina, eu tocando Parabéns a Você, e as berçaristas me olhavam assim, uma cara, se você, essa é especialista de música, né? E eu falei, gente, eu vou ser demitida hoje, né? Não vou passar do primeiro dia, porque Parabéns a Você, né? Aí, bom, me virei, graças a Deus, acho que assim, o teatro também te dá essa cara de pau, né? De improvisação, porque eu fiquei o dia inteiro dando aula naquela escola. De manhã, tive intervalo no almoço que eu só chorei. Aí, à tarde, continuei dando aula na escola e fui embora da escola, assim... Ela vai me ligar, ela não vai nem querer que eu volte semana que vem. Ela vai me ligar dizendo tchau, né? E fui embora desesperada, porque eu não sabia o que fazer. Você terminou aquele dia achando que não tinha feito nada especial. Não, E falando que isso e achando que isso era impossível. Eu falei, gente, imagina, quem faz isso? Quem dá aula para bebê? Não tem como dar aula de música para bebê, Arrumei né? um estresse na minha vida, foi o que ela pensou, né? Não, ainda pros de 3 anos em diante, que fazem rodinha, dão uma mãozinha. Entendem o que eu digo, né? Porque pra mim, bebê nem entendia. Eu era tão ignorante no sentido do que é um bebê. Não tinha bebê na minha família, né? Sim. Você fica... eu não era mãe. Você fica um tempo afastada desse universo... que eu não chamo nem de infantil, porque o universo infantil que a gente vê, quando a gente pensa em universo infantil, a gente pensa, o público que era da Xuxa, do Balão Mágico, do Palavra Cantada, depois, né, Helios Skind. Mas mesmo esse tipo de música, quando eu comecei a trabalhar com os bebês, eu vi que não funcionava, porque eles têm letras complexas, a linguagem é outra. Eu não chamo nem de música infantil. O Ramiro até ele frisa muito. A gente faz música para bebês. Hoje em dia eu já quero ampliar isso, porque eu estou compondo e trabalhando também com crianças mais velhas, né, hoje em dia. Então eu já falo música para bebês, música para primeira infância, música infantil. E que os adultos gostam. O que eu vi no teu material, você trabalha com criança de 4 meses. Há 3 anos vocês trabalham. Então, é bebê mesmo, gente. 4 meses. Essa turminha que eu tô te dizendo que entrou, eram os de 4 meses. E eu perguntava, gente, mas como que a mãe manda um bebê pra escola com 4 meses? Você não conseguia entender nem isso. Eu não conseguia entender, porque assim, eu entrei na escola com 3 anos. Eu achava que um bebê entrava na escola com 3 anos. Nunca ninguém na faculdade me falou que eu ia... Você tá falando de que ano isso? 1900. Eu me formei em teatro. Entreguei, não. Eu me formei em teatro em julho de 92. Entrei na Unesp em 93. 93, 94, 95. Me formei em 96 na Unesp. Já comecei a trabalhar, estou falando de 96, 97. Dessa escola.
E não se falava em música para bebês. Realmente era uma época que não se falava disso. Ninguém, Sim. assim, ninguém não, mas pouquíssimas pessoas lidavam com isso. Era uma prática muito recente, não só no Brasil, fora do Brasil também. Eu disse que né? eu fiz licenciatura, eu me formei em licenciatura. Então, em licenciatura, você nem cogitar que você Sim. poderia passar por isso, é porque realmente não era falado, entendeu? Porque é isso, eu me formei em 4 anos na Unesp, que era uma ótima faculdade. Era uma visão, então, esse colégio que você iniciou, era uma visão dessa diretora, desse pessoal desse colégio diferenciada. Era uma visão diferente. Era uma escola de elite, Tá. né? Que já tinha essa coisa de Se espelhavam se lá espelhar fora. o que vem, isso, Tá. se espelhar no que vem de fora. Então ela queria, realmente ela deve ter ouvido que lá fora tinha Sim. música, então ela queria pôr. Só que assim, não era você pegar um músico que toca violão, por melhor que ele fosse, enfiar na escola e falar, pronto, dá aula pros bebês. Porque é o que muita gente faz até hoje, porque conhece alguma coisa do repertório do folclore ou do repertório infantil, chega na frente da criança e fica tocando violão e espera que os bebês fiquem lá ouvindo, batendo palminha, e vamos bater palminha, né? Ou então, no máximo, dar um chocalhinho pra ficar chacoalhando o tempo todo, fazendo aquele que, pra mim, soa hoje, né? Soa mais como ruído do que como música. Mas tem muita gente que acha que, até hoje, acha que é isso, musicalização, né? Porque eu não sabia também, Entendi. quando eu me formei. Mas toda essa situação, então, acabou te jogando num momento que você se desenvolveu muito em relação porque àquilo. eu não queria falar que eu não sabia. Mas Entendeu? como é que você chegou nas pessoas que te deram o É, caminho? não. É né? que quando eu conto essa história no curso, ele fala, você conta essa história no curso, você fica horas contando. Mas agora ele perguntou, então eu vou contar. É porque são muitos anos. Você quer que ela conte em quanto tempo? Não. Então, eu tava indo embora chorando dessa escola. Indo em direção à Vila... Não existia metrô Vila Madalena também na época. Eu tava indo pra tomar ônibus, eu morava na Aclimação com a minha mãe. E eu fui chorando na rua e eu encontrei na rua um professor de música, que tinha sido meu regente coral quando eu fiz ginásio no Colégio da Antártica, quando eu estudava, onde minha mãe era professora também. Ele era colega da minha mãe, o professor. E eu cruzei com ele, eu sabia que ele era regente coral, cruzei com ele na rua e eu estava chorando. E ele me viu, veio me perguntar se eu estava bem, se estava passando bem, o que estava acontecendo. Eu contei o drama do dia, como eu falei pra você. Sim. Aí ele começou a dar risada e ele falou, tem uma amiga que é especialista nisso. Aí eu falei, nisso o quê? Isso o quê? Isso existe? Aí ele falou, nisso, musicalização pra bebês. Eu falei, não, você não tá entendendo. Não é bebê normal, eu falava pra ele. Bebê não. É bebê com 4 meses, bebê que não fala, não dá mãozinha, só chora, começa a não chorar, tava desesperada, né? Aí ele falou, não, eu garanto pra você que ela dá aula pra essa faixa etária. Eu achava que era uma coisa que não existia. Aí ele me deu o contato dela, na época telefone fixo, não tinha celular, né? Acho que nem bip eu tinha na época. E aí ele me deu o telefone dela, eu liguei, era a Margarete D'Arezzo, que hoje em dia acho que depois da Josete, que já faleceu, de Jundiaí, acho que a Margarete é a maior assumidade no assunto musicalização para bebês. Uma grande referência. Aí, através dela, que quando eu liguei para ela e contei essa história, ela se matou de rir, porque ela falou que ela passou pela mesma coisa. Deve ter passado exatamente pela mesma coisa. Aí ela super abriu, ela falou, olha, eu cobro tanto minha hora aula, você vem até minha casa, eu te dou 1 hora de aula, pode ser? Pode. Né? Fui pra casa dela, passei lá uma tarde inteira com ela, e a partir daí ela me abriu a possibilidade de eu acompanhá-la nas escolas que ela trabalhava. E ela abriu para eu acompanhá-la. Ela falou, olha, mesmo porque eu tô com muita escola, eu já tô cansada, eu quero gravar algumas coisas, ela não tinha nada gravado também. Então, se você gostar, eu posso passar algumas escolas para você, né? E aí eu fui acompanhando ela nas aulas, e aí quando eu entendi que era outra linguagem, que não tinha nada a ver com os 4 anos de licenciatura que eu tinha feito, que não era que eu tinha que desaprender tudo aquilo, Você estava num mundo novo. Eu estava num mundo novo, que eu tinha que começar a entender o que era aquele mundo. E para entender o que era aquele mundo, eu fui fazer curso de tudo referente a bebê. Mas depois, através da Margarete e do trabalho dela, ela também utilizava alguns brinquedos.
E utilizava muito, a partir dos 3 anos, muita coisa corporal. Isso do corporal, para mim, era fácil, porque no teatro já me dava isso, né? Mas, assim, eu tinha uma barreira grande que, assim, eu estudei piano e violão. Desde pequena estudei piano, estudei violão na época do teatro, depois na faculdade, mas eu nunca fui de gostar de ficar atrás de um instrumento tocando. Eu gostava de cantar. E é isso que eu tinha vergonha de mostrar para os músicos. Eu já era cantora do Mauaca, o Ramiro era saxofonista do Mauaca, e a gente tinha uma amiga que era violinista do Mauaca, Cíntia. Eu cantava alguma coisa para ela, minha, que eu compunha, e para uma das cantoras, que era a Suzy Matias também. Era para quem eu tinha coragem de cantar. Tá. Mas eu cantava meio assim, ai, que vergonha, olha o que eu fiz, né? Mas porque eu falava assim para elas, vocês já ouviram isso em algum lugar? Porque às vezes eu tenho a impressão que o que eu componho, eu tô plagiando. É tão natural para você que você achou que... Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar e eu tô fazendo um plágio. Então eu cantava para as duas, porque eu sabia que elas conheciam muita coisa de música brasileira, e eu falava, eu tô plagiando alguma coisa? Não, vamos fazer um arranjo disso, a Cíntia falava, e a Suzy, eu não, imagina, minhas músicas são ridículas, não dá, né? Eu trabalho com frases muito pequenas, muito sutis. Até que, né, um dia o Ramiro falou, a gente tava conversando sobre essa coisa, falou, você tem um trabalho para criança? Como é isso? Aí comecei a contar para ele como era, ele falou, canta alguma coisa para mim. Do que você... E eu morria de vergonha. Eu era casada com um músico na época, com um pianista. Para ele eu cantava, ele me acompanhava às vezes em algumas atividades, mas eu morria de vergonha de cantar as coisas que eu compunha. E eu cantava pro Ramiro, ele falava assim, não olha na minha cara, eu vou cantar de costas para você. E eu cantava de costas para ele, e ele falava, eu já tô com uma ideia de arranjo para essa música. Como pode ter? E aí quando o Ramiro me apresentava as ideias que ele tinha em cima do que eu cantava para ele, ele tocava exatamente aquilo que estava dentro da minha cabeça. E eu achava aquilo muito louco, que eu dizia assim, como é que você lê o que está dentro da minha cabeça? Ele fala, porque quando você me conta a música, me canta a música, você já me mostra aquilo com tanta clareza que eu entendo o que você quer, né? E a gente se ligou muito por essa afinidade musical, que a gente nem sabia que tinha. A gente já éramos amigos no Mauaca. Eu não tinha essa afinidade musical com o meu primeiro marido. E com ele foi assim, de prima, né? Aí casei. E aí, casou? Casou demais. Aí casei foi demais. É que a gente morava perto. Então a gente acabava indo juntos, voltando juntos dos ensaios do Mauaca, que era lá em Santo Amaro. E nesse caminho a gente conversava muito e tal, e ela começou a falar dessa coisa do trabalho. E um dia teve um pedido de um CD, de produzir um CD, numa das escolas que ela dava aula, que era um CD comemorativo do Dia dos Pais, para que ela gravasse os alunos e fizesse músicas de pais, ou fizesse um CD que as crianças cantassem para dar de brinde no Dia dos Pais, para as crianças levarem e tal. E aí ela falou, então vamos compor alguma coisa e tal. Então a gente juntou músicas que elas cantavam, que elas gostavam, que ela usava na aula, e ela compôs algumas coisas. E entre elas essa música Tem Pai que era uma estrofe que era dos amigos, né, de São José dos Campos. Antes desse trabalho com o Ramiro, quando eu já trabalhava com as crianças, eu dava a preparação vocal para um grupo de teatro e música em São José dos Campos, que chama Companhia Cultural Bola de Meia. Hoje em dia eles são uma ONG em São José dos Campos. Maravilhosos. São maravilhosos. Antes da gente falar sobre o show, eu vou colocar aqui agora para o pessoal ouvir a música que você comentou aqui agora, que foi até uma música premiada. Depois Isso. que a gente ouvir, você vai falar dessa premiação pra gente, tá bom? Tem pai que brinca muito, tem pai que não tem tempo, tem pai que joga bola, tem pai que só enrola, tem pai que é brincalhão, tem pai atrapalhado, tem pai muito estressado. Tem pai que fala muito, tem pai que é mais fechado, tem pai café com leite, tem pai que anda de skate, tem pai que só reclama, tem pai que fala não, tem pai que é canção. O importante é o amor que a gente sente.
que a gente sente por você, Pai. Então, essa música, nós concorremos ao Festival da Rádio MEC do Rio de Janeiro em 2019 com essa música, e ela foi premiada como melhor música infantil de 2019 do Festival da Rádio MEC. Que bacana. E, na verdade, essa música, ela fala da diversidade, né? Porque ela fala de diversos tipos de pai, e cada um com a sua característica, mas o refrão é: o importante é que o amor que a gente sente por você, pai, né? Quer dizer, não importa do jeito que você é, o que você faz, se você é barrigudo, se você dorme, ronca, a gente te ama, né? Então isso é a síntese da diversidade, né? Todo mundo tem a sua característica, sim, engraçada, boa, ruim, mal-humorada, mas todo mundo tem que ser amado, sabe? Se então, é pai de sangue, se não é... Exatamente. Então esse é a mensagem dessa música, né? E essa coisa do afeto é o que norteou nosso trabalho já desde o começo, né? Que é justamente o vínculo afetivo entre os adultos e as crianças. Então, entre os pais e os filhos, ou avó, ou tia, ou cuidadora, babá, muitas vezes, né? Sim. Então, a música é um grande facilitador desse contato afetivo, sabe? Porque a música para o bebê é a linguagem mais confortável que existe para ele. Porque o som é o primeiro contato que ele tem com o mundo externo, é através do som, ainda no ventre da mãe, na barriga da mãe. A partir do 6º mês ele já está com o aparelho auditivo formado. Então ele começa a ouvir os sons da mãe mesmo, os líquidos, o coração, a voz da mãe, que é a grande referência dele, mas o que está acontecendo em volta. Então as outras pessoas falando, os sons da televisão, da música e tudo mais. Então ele desenvolve uma capacidade e uma sensibilidade auditiva que é uma coisa impressionante, assim, que a gente não tem ideia. Porque é o primeiro contato, primeira manifestação de vida que ele pode ter ainda antes de sair do ventre da mãe. Existe uma experiência feita com uma cantora que entrou no estúdio e cantou a capela uma canção, uma melodia. Aí ela entrou no estúdio primeiro sozinha, fez essa canção, depois ela cantou a mesma canção exatamente do mesmo jeito, só que com crianças presentes dentro do estúdio em absoluto silêncio. Mas as crianças estavam lá. E ela gravou a mesma canção, a mesma coisa. Aí colocaram essas duas gravações para grupos de bebês. E os bebês se ligaram muito mais na gravação em que as crianças estavam presentes no estúdio do que a gravação que ela estava sozinha. Ou seja... Se identificaram. Não, algum componente subliminar naquela interpretação dela, pelo fato de terem crianças presentes, a emoção dela foi diferente, que ela tentou manter exatamente a mesma interpretação, tudo igual, mas ali nas entrelinhas tinha elementos ali que os bebês identificaram. Então você vê o grau de acuidade, de percepção que os bebês têm em relação à música e aos sons, né? E, por exemplo, o bebê, quando ele, antes de ele falar, quando você fala para ele, vamos tomar banho, agora é hora de papar. Ele não está ouvindo as palavras e interpretando o sentido das palavras, porque aquilo para ele ainda não faz sentido. Mas a melodia daquela frase é que faz sentido. Então ele está ouvindo aquela música. Essa música quer dizer para ele que ele vai tomar banho ou que ele vai papar. Depois ele vai atribuindo o sentido às palavras como um aprendizado da linguagem. Ou seja, a música, ela desenvolve a capacidade da criança desenvolver a linguagem. A música ela é muito matemática, ela trabalha muito com proporções, né? O ritmo, as notas e tal. Então, o raciocínio matemático é muito desenvolvido com o contato da criança nos primeiros dias. Aí, quando a gente faz as aulas em grupo, as crianças, às vezes grupo de 5, 6 bebês, eles aprendem a dividir um brinquedo ou um instrumento, porque a canção, ela vai cantando a canção e vai passando um instrumento de um em um. Então, ele aprende a dividir, aprende a esperar a sua vez, aprende a observar, aprende a ser observado, sabe?
Então não é a música, muitas vezes falam, mas vocês ensinam um instrumento para o bebê? Não, eu falo que em espanhol a palavra ensinar significa mostrar e não ensinar no sentido que a gente tem aqui no Brasil, a palavra ensinar, né, que é como se fosse impor uma verdade ou uma coisa. Você mostra, você apresenta aquela música, aquele som, aquela atividade. Então, através da música, eles aprendem as cores, aprendem os números, aprendem a nomear as coisas, as pessoas, sabe? O bebê que não fala ainda, mas ele já aprende isso. E outro detalhe é que o sistema nervoso central, o sistema nervoso que recebe as informações, ele amadurece antes do que reage a essas informações, aos estímulos. Então, muitas vezes o bebê recebe uma informação, ele entende aquilo, mas ele não consegue reagir. Então, às vezes você canta ou brinca com o bebê e ele fica parado assim, parece que ele não está entendendo, não está... Mas ele simplesmente não tem ainda a maturidade neurológica para reagir da àquela reação. Sabe? E é muito comum acontecer atividade que a gente trabalha em aula, ou ela faz uma música que tem um movimento X e tal, que faz a aula, daí um mês o bebê está em casa e a mãe relata, o fulaninho estava fazendo assim, aí quando eu vi a música eu vi que é dessa música e tal, que a gente tinha trabalhado há um mês atrás. Ele guardou aquela informação e aí depois, quando ele teve a capacidade de reagir e reproduzir aquilo, ele fez. Ou seja, os bebês entendem muito mais e muito mais cedo do que a gente imagina ou imaginava, né? E então a gente procurou estudar bastante a mente do bebê, né? E muitos dos educadores musicais, eles trabalham na forma de ensinar a música, né? Aí tem um educador chamado Eden Gordon, que ele focou o trabalho dele na forma como o bebê aprende, e não como você ensinar, sabe? Então isso para mim fez todo sentido, porque aí você se coloca no lugar do bebê, e aí você sabe como é que o bebê está recebendo aquilo, e a partir daí sim você orientar como você vai mostrar as coisas para ele, sabe? Então, a gente não leva ao pé da letra esses educadores, existem vários, né? O Dalcroze, existem vários educadores que são referências, mas o Gordon é um dos que mais orientaram o nosso trabalho, porque é isso, você consegue entender o que se passa praticamente na mente do bebê, né? E aí a Sandra trabalha muito com músicas curtas, chamadas brincos, né? Que ela compõe, ela tem uma facilidade enorme de compor para brinquedos, ela vê um brinquedo nas viagens que a gente faz com o Mauá, que é uma loucura, porque a gente ela comentou, loja, né? Ela comentou que de repente surge na sua cabeça e você acaba compondo. Eu quando vejo um brinquedo assim, numa loja, se vem uma ideia na hora, eu logo pergunto, tem 30? Eu já imagino dando aula para os bebês com os pais e os bebês com eu tenho que ter 30 você já está incluindo aquilo rapidamente. E as músicas são curtas e muitas vezes propõem um movimento ou uma brincadeira, ou tem um boneco, um brinquedo, algum bichinho que também está ali com alguma proposta de ação, que o bebê pode interagir e tudo mais, entendeu? Então essas músicas elas funcionam muito nas aulas, porque elas são simples, são pequenas e tá dentro daquele escopo de compreensão do bebê, sabe? Porque se você coloca uma letra muito grande, a palavra ainda, o texto ainda não é uma coisa que eles dominam. Sim. Mas a canção e as melodias, sim, né? Então você une a melodia simples com uma proposta simples, que ele entende a brincadeira e eles entendem. E quando a mãe ou o adulto de afeto faz a aula junto e entra nesse espírito da brincadeira, está estabelecida a conexão afetiva, entendeu? Então, uma aula que tem 50 minutos, você tem ali 50 minutos de oportunidades de interagir com o seu bebê de uma forma muito intensa para o bebê, em termos afetivos, e muito lúdica. Ele se diverte, e a criança vê o adulto, o pai, a mãe brincando junto, ele fala, nossa, isso aqui deve ser muito legal, sabe? E aí aquilo se realimenta, sabe? E é a oportunidade que os pais têm, ou os adultos têm,
de poder realmente interagir com o pouco tempo que eles têm no dia, né? Ou na semana, muitas vezes, né? A gente costuma fazer aulas semanais. Então, aquele momento da aula, muitas mães não vão trabalhar, dedicam aquele momento para realmente estar com o filho e poder interagir com o filho, porque o vínculo afetivo ele se forma nos primeiros 3 anos de vida do bebê. É o período mais rico, mais forte para que se crie isso. E isso também costumo falar, os pais se preocupam em investir na formação do filho. Na educação, na Aí formação. põe na aula de inglês, põe na aula de judô, põe na aula de natação, de tudo, né? De futebol e tal. Mas o maior investimento que o pai pode fazer nos primeiros 3 anos é no afeto. Porque ele vai ter uma segurança emocional que ele vai levar para o resto da vida dele, sabe? Então, aquele bebê que teve aquela segurança, que teve esses momentos de afeto, tem um outro educador que fala, não existe forma mais poderosa de você dizer para um bebê que você ama, que ele é você está amado, ali presente, do que cantar para ele, sabe? A interação nesse momento é um investimento que você faz para o resto da vida dele, que ele vai passar a se relacionar muito melhor com a família, com a namorada, com a esposa, com o chefe, com o colega, com o amigo, com o vizinho, sabe? Porque ele não tem aquela insegurança emocional que gera os conflitos, gera todos os problemas que a gente conhece nas relações. E isso, Ramiro, eu estou errada ou eu penso que não precisa ser necessariamente o tempo todo? Mas que alguns momentos que os pais tenham, porque hoje a gente sabe que é tão complicado, né? Sim. Às vezes, até a Sandra comentou, logo no comecinho que a gente começou a conversar, crianças pequenininhas, né? Você falou assim, gente, mas levou para a escola com 5 meses, né? E de repente é a necessidade que hoje as pessoas têm de colocar os filhos, às vezes tão jovens, tão pequenininhos ainda, né? Jovens não, mas pequenininhos ainda, numa creche, numa escolinha. E com a correria do dia a dia e da internet também, que ocupa muito tempo da gente. Eu que dou aula em berçário há anos já, tem bebê que sai da escola já jantado e de pijaminha pronto para dormir, gente. Aí o pai tira do carro, põe no berço para dormir e no dia seguinte às vezes nem troca a fralda do bebê, traz o bebê para a escola da mesma forma que pegou o bebê ontem, traz o bebê para a escola. E assim, Sandra, às vezes essa pessoa pensa que ela está fazendo exatamente o correto. E ela está tratando o filho da melhor maneira, mas está faltando uma coisa que é muito importante, que esse bebê depois, na fase mais infantil e depois adolescente, que começa, né, adulta, pode ter uma diferença, pode fazer uma diferença na vida dessa pessoa. Né? Então, isso é muito interessante isso que você falou. Muitas vezes isso é o possível, né? Não é uma opção. Sim, é o que é possível. Mas num fim de semana, num sábado e tal, senta com seu filho, sabe? Brinca com ele, ou enfim, depois que ele é maior, que o pai, a mãe sai, brinca, joga bola, anda de bicicleta no parque, no tal, mas interaja com ele, sabe? Existe uma pesquisa, um trabalho que está sendo feito na USP, baseado numa teoria, chama teoria de Budapeste, se não me engano. Eu fiquei de olhar melhor isso aí. Mas é um estudo que foi feito com crianças que eles acompanharam durante 20 anos, lá depois da guerra. E crianças que eram tratadas, alimentadas, limpas, mas de uma forma mecânica, de uma forma correta. Então todos eles tinham a comida na hora, tinham o seu vestimenta, tudo certo. Mas não existia nenhuma forma de interação afetiva. E existe um estudo hoje na USP, onde eles estão chegando à conclusão que até a assimilação do alimento de um bebê, ela é facilitada e ela é melhorada quando aquele bebê recebe afeto, sabe? Até a absorção dos nutrientes é maior quando aquele bebê tem um afeto. Então, o poder que isso tem, e que muitos pais não se dão conta na correria do dia a dia. E qual é a saída mais fácil, além das telas, né? É comprar um brinquedo e colocar um brinquedo pro bebê, né? É compensar aquilo com um brinquedo, um material. Mas um sorriso, sabe? Enfim. Um momento, né? Um momento. Eu queria mandar um recado para os papais, para as mamães aí, né? Que
que tem essa dificuldade que a gente sabe que existe, de ter que trabalhar, de ter que sair cedo, de ter que voltar tarde, de pegar o filho lá na creche e levar, né, para casa, às vezes já trocadinho, já arrumadinho, para dormir. A gente sabe que isso hoje acontece, mas tem uns momentos na vida, né, que a gente pode ter um pouquinho mais de presença, tenha um pouquinho mais de presença junto com o seu filho, e para isso eles têm um projeto maravilhoso chamado Companhia Ilha da Lua. Falei certo agora? Falou. Era Ilha da Lua, agora é o Companhia Ilha da Lua, que vocês formaram em 2016. 2006. 2006, gente, mais velho do que eu imaginei. O menino já cresceu, é mais velho do que eu imaginei, em 2006. Eles têm vários vídeos, eu vou colocar alguns aqui, vários vídeos no YouTube, e eles têm uma coisa bem bacana, que é isso que o Ramiro estava falando aqui agora há pouco, que é esse momento onde o pai, a mãe, o cuidador, a vovó, o vovô, quem está com essa criança, quem está cuidando dessa criança, pode ter umas orientações de vocês nesses vídeos, umas coisas legais que eles fazem para poder chegar mais próximo, fica mais perto dessa criança. Vamos colocar um vídeo aqui agora para a gente mostrar como é o trabalho de vocês? Vamos lá. Vamos brincar juntos, você e eu. parceria no carinho. You and me, a família é nosso Ninho. You and me, vamos brincar juntos, você e eu, parceria no carinho. You and me, a família é nosso ninho, você e eu, para sempre bem juntinho. Então, esse é o show You and Me, que é um show justamente onde os pais e os filhos interagem o tempo todo, né? A gente tem outros shows. Na verdade, a Companhia Ilha da Lua, ela tem 3 áreas principais de atuação. Então, uma delas é as aulas para bebês, que é o que a gente já falou até agora. Sim. A outra área é a área dos espetáculos e shows. Então, a gente tem, além desse show You and Me, a gente tem um show chamado Bolsa Surpresa, que a Sandra vai tirando bichinhos e elementos da bolsa, né? Aquela coisa que vem agora, né? Vai tirando e vai cantando, mostrando, interagindo com as crianças. Isso chama muita atenção de bebê. Muito interessante. Esse elemento de surpresa, né? E nas aulas também ela usa essa técnica, sabe? Ela sempre leva tudo em bolsas. Cada bolsa tem a sua família lá, o seu assunto, né? Sim. Então, numa tem joaninha, na outra tem a girafa, na outra tem, enfim, tem peão e tal. E a criança sempre se liga. Você conseguir prender um bebê durante 40 minutos numa aula não é fácil. Puxa. E ela consegue com muita facilidade, né? Até mais que isso. Tem um outro espetáculo que chama Ilha da Lua na Terra dos Caracóis, que a gente também leva uns caracóis grandes no palco e brinca e tal. Então, todos eles têm uma proposta de interação, né? O You and Me, ele é derivado de um projeto de uma mãe. Eu falo que na nossa história entraram alguns anjos, né, na nossa história no momento certo, né? E essa foi uma delas, né, a Roberta Landman, que ela fazia aula com a Sandra, com a filhinha dela, e ela queria chegar em casa e reproduzir as músicas da aula, mas ela não tinha as músicas, não sabia como fazer. Então ela teve uma ideia, ela vinha da área de marketing, e ela teve uma ideia de construir, de fazer kits para que justamente os pais pudessem interagir nesse pouco tempo disponível com os filhos. Então ela criou continuidade daquilo que estava aprendendo com a Sandra em casa, com os filhos. A ideia surgiu por aí, mas ela ampliou não só da música, a gente ficou responsável pelos kits de música. Sim. Mas ela criou kits de jardinagem, de contação de histórias, de culinária, de artes plásticas, então de pintar sacolas e coisas e tal. Ela fez vários tipos de kits. A gente ficou responsável pelos kits de música. E a Sandra compôs, são 31 músicas para esse projeto, divididas em 3 categorias, né? A Kids, que são crianças um pouco mais velhas, Baby, que são as crianças menorzinhas, e o Recém-Nascido, que foi o último kit que a gente criou, né? E a ideia era justamente essa, era os pais adquirirem esse kit e em algum momento eles sentarem no chão com a criança e poderem usar aquele kit para interagir. Mas não foi exatamente isso que aconteceu na prática, né?
Porque os pais compravam o kit, mas eles entregavam para a criança como se fosse mais um brinquedo, entendeu? E muitos falavam, poxa, por que você não grava um DVD, né, para explicar e tal? E a proposta não era essa, né? Então, acabou que a ideia dos kits não foi muito para frente. Também tinha uma questão logística, de investimento, de armazenamento, né, de estoque, aquela coisa toda. Mas a gente sentiu que os educadores começaram a se interessar muito por esse material, porque eram músicas que realmente propunham essas atividades que é a linha de trabalho que a Sandra segue. Então a gente acabou criando uma oficina, que é um curso de formação, baseado nesse material do You and Me. E paralelo ao curso, o show é a aplicação prática do que a gente trata, do que a gente ensina no curso, entendeu? Então no show a gente põe ali em prática as músicas e interage com o público. Então essa área que até acho que tem um vídeo aí da oficina You and Me, que a gente, aí é uma oficina, é um curso de formação para adultos, para professores, educadores, cuidadores, que a gente também, que é o terceiro braço, a terceira área da atividade do Ilha da Lua, é a formação de professores e de adultos. A gente já deu curso para avós, sabe, para as avós também terem elementos para poder brincar com os netos, porque também essa diferença, né, de geração, eles não sabem, eles querem brincar, mas não sabem nem como conversar, né, com os netos. Então a gente já chegou a dar no Sesc de Santos esse curso. Então, assim, a gente tenta colocar o nosso trabalho a serviço do afeto, sabe, no final das contas, né? Sim. E de várias formas diferentes, né? E uma outra, uma terceira forma de vocês trabalharem também, uma outra opção aí de encontrar o trabalho de vocês, é o teatro. Sim. É o espetáculo. Vocês fizeram um espetáculo até hoje? Ou... Não, tem dois. A atriz tem que falar disso. Sim. o espetáculo para bebês, que foi dirigido pelo Jarbas. É o Ilha da Música. Foi o primeiro que a gente fez. E o Ilha da Lua na Terra dos Caracóis também é um espetáculo. A gente fala que é um espetáculo porque ele é mais pensado luz, cenário, figurino. Ele é diferente só dos shows que a gente consegue adaptar para qualquer lugar, porque só tem um figurino básico e as coisas estão em bolsas que eu tiro fácil, né? Esses dois espetáculos, eles têm toda uma preocupação em ser cênico também, né? E, bom, mesmo nos shows eu coloco meu lado cênico, não tem como não tem tirar, jeito, né? Não tem como desvencilhar isso. Como desvencilhar isso. E aí a gente fazia já algumas vivências para mães e bebês, que a gente fez bastante até fora do Brasil, porque o Ramiro tinha uma produção assim intensa nessa venda do Ilha da Lua, e ele entrava em contato com as comunidades brasileiras fora do Brasil, que queriam manter o português como língua de herança. Mães brasileiras que casam, geralmente eram essas famílias, mães brasileiras que casavam com estrangeiros, queriam manter o português como língua de herança. Então essas comunidades existem pelo mundo todo. E o Ramiro entrava em contato então com a produção desses lugares e oferecia shows, oficinas, vivências para mães e bebês. Aí nas escolas bilíngues a gente fazia o show e trabalhava com os professores dessa escola também. E a gente fez isso em vários países, graças a Deus. Vocês fizeram Europa, eu vi, vocês fizeram Estados Unidos. Nós fizemos 4 turnês internacionais, 4 na Europa, e uma delas a gente de lá foi para Nova York. Eu lendo tudo isso de vocês, me veio uma dúvida. Você foi para a Europa, que a gente sabe que tem uma cultura bem diferente da nossa aqui. Vocês sentiram isso, mesmo estando lá na comunidade brasileira e, né, como você diz, às vezes a mãe é brasileira, mas o pai não, né? Então, vocês sentiram alguma diferença dessas crianças, mesmo sendo bebês ainda, em receber vocês, a mensagem que vocês estavam passando? Você sentiu alguma diferença por essa diferença cultural nos bebês? Assim, o que a gente sente muito é que, assim, os bebês aqui
tem menos limites do que os bebês lá de fora, né? Tá. Lá fora tem mais essa coisa do respeito ao ouvir, ao prestar mais atenção. Isso facilitou um pouco o trabalho de vocês ali ou não? Lá fora facilita nesse sentido, porque assim, eles têm essa coisa realmente do ouvir, do parar para assistir, parar para prestigiar. Uma coisa que eu falo muito para os meus aluninhos desde o berçário, eu trabalho muito o que é o limite do artista, né? Do palco, o que você pode, o que você não pode. Você pode subir no palco e mexer no instrumento do artista? Não pode. A não ser que o artista te convide para subir, te dê. Senão você não pode. Os pais aqui no Brasil acham lindo botar a criança no palco quando acabou um espetáculo e a criança mexe, começa a mexer em tudo, toda a tua aparelhagem. Os músicos às vezes correm para guardar os instrumentos, porque assim, são instrumentos caros, instrumentos delicados, instrumentos que quebram. E o pai acha maravilhoso o filho entrar lá e botar o terror no... Ai, como ele é esperto, olha como ele é esperto. Tá passando mó, né? E na Europa isso não acontece, né? Como acontece aqui. Aqui todo mundo acha lindo o filho provocar o palhaço, provocar o ator, provocar... Ai, nossa, meu filho é muito esperto. Faz parte da gente. Faz parte, Meu filho é muito esperto em tá incomodando, né? Quero ver agora como é que ele vai sair da... A gente faz muita festa de aniversário, né? Sim. Tem aquela história da criança que tá botando terror, não deixa as outras assistirem, vem tirar o brinquedo da minha mão. E às vezes a gente olha pedindo, pelo amor de Deus, né? Quem é o pai dessa criança? Né? Mas os pais não estão nem aí. Isso na Europa eles têm esse costume do prestigiar. Do prestigiar a arte, do prestigiar ir a um museu. Então, eu acho que essa formação cultural lá é vista de uma forma diferente ainda daqui, no Brasil. E não é, assim, uma crítica ao Brasil. O povo brasileiro... não vejo como uma crítica, é a maneira como nós somos. O povo brasileiro é mais descontraído mesmo, mas é que tem um limite da descontração até a falta de respeito ou de educação, que quem é meu aluno, por exemplo, aprende desde o começo que palco é palco, o artista está no palco e você só é convidado a estar lá, mexendo lá. Tem espetáculos para crianças que eu já assisti, inclusive no Beatles para crianças e tudo, tem um momento que eles chamam as crianças para o palco. E é muito legal aquele momento, mas eles já estão preparados para isso, eles têm uma equipe para receber aquelas crianças, os instrumentos que as crianças vão poder mexer e tudo, né? Outra coisa é um show como o nosso, do Ilha da Lua ou do Mauaca, as crianças invadirem o palco e começarem a mexer nos instrumentos. Você não está preparado para isso, não é o momento. Acho que é uma coisa inerente às grandes cidades também, né? A criança da grande cidade... Acredito que sim. Ela tem uma forma diferente de manifestar a curiosidade, de manifestar a sua força, a sua autoafirmação, vamos dizer assim, por menor que seja, né? A gente sai daqui, vai para o interior de São Paulo, ou vai para o interior do Brasil. Já muda, Ramiro. Já muda. Muda. A gente sente as crianças, eu não sei, elas são mais soltas, no sentido de ludicidade mesmo. Elas são mais crianças, vamos dizer assim, que, sabe? Assim, a idade já muda, assim. A gente nota muito quando a gente sai de São Paulo. Às vezes eles pedem, o show abrange crianças de 8, 9, 10. A gente fala, não é para pré-adolescente, né? Eles vão achar bobo, né? O que a gente faz. E a gente vê que não, saindo do eixo grandes cidades, Rio, São Paulo, assim, as crianças se encantam. E você sente muito isso na hora que você está ali no palco, com né? as mesmas coisas que assim como as professoras, que a gente dá muito curso para educador, as professoras se encantam, as crianças também se encantam. As crianças daqui da cidade, que estão muito em telas, em computadores, elas já são mais resistentes ao brincar, ao contracenar, tem mania, né? Mas ao interagir com o outro. Parece que elas não se permitem ser crianças. E fora daqui, no Nordeste, é uma coisa assim muito diferente. Brasília, a gente já teve. As crianças se permitem ser crianças, sabe? Então elas brincam, elas são curiosas, elas perguntam, elas interagem, mas sempre com respeito, sabe? Com uma coisa gostosa, assim.
Será que isso também não está envolvido naquele aspecto afetivo que você estava comentando? Da falta, né? É, porque a grande cidade, ela tem esse comportamento, né? Os pais, eu acabei de mandar um recado agora há pouco, gente, deixa um pouquinho, perde um pouquinho do tempo com o seu filho, né? Os pais têm... não é uma perda de tempo, Não né, é uma na perda verdade. de tempo, na verdade. É uma- Eu falei uma grande besteira, não é besteira. perda de tempo? Eu não perdi tempo com você, Lucas. Brinquei muito, gente. Muito, muito. Eu fiz tanta besteira. Achei que estava ensinando alguma Outra, coisa, eu ensinei acho coisa que errada. Melhora Foi muito terrível. a vida dos pais também. Porque assim, você também mexe com a tua adrenalina, com o Sim. teu lado do prazer, você se permitindo brincar com uma criança, não como um adulto, como ele fala, ensinando uma criança, mas brincar como criança É um mesmo, tratamento né? para o seu estresse. Assim, Exatamente. É um tratamento para o estresse que você tem no dia a dia, no teu trabalho, na tua vida corrida. ouvir a criança, Eu sabe? acredito que essa reação da criança seja uma resposta Possivelmente. a isso também, a essa falta de presença, de afetividade ali. Então, algo que os pais, né, precisam prestar um pouquinho mais atenção aqui, Então- os que estão aqui na grande cidade, né? E os educadores também. Eu falo muito nos cursos para os educadores que eu dou, que depende da gente essa mudança. Porque é muito fácil você chegar numa sala de aula e colocar uma música que está tocando nas rádios, Sim. ou que está na internet, ou que é parada do TikTok. Isso a criança É já fácil. tem, ela vai ter em casa. Ela vai. Isso é de fácil acesso. Agora, vamos falar sobre a cultura do sul, a cultura do bumba do norte, vamos falar sobre essa cultura. Isso é completamente fora para as crianças, e a criança não vai ter o interesse de buscar isso na internet se não vier de um interesse de um educador, de um adulto que passe isso, que isso também é legal. É legal você conhecer outros povos, a cultura, que é o que o Mauaca faz, por exemplo, que é o grupo onde a gente se conheceu, que eu sou cantora, ele é instrumentista, né? Sim. É interessante você conhecer a cultura de outros povos, é interessante você conhecer as diferentes culturas que existem só no nosso país, que o Brasil é tão diversificado, só dentro Sim. da nossa cidade. Você vai para o interior, a cultura do Vale do Paraíba é uma, né? A cultura do litorânea é outra. A gente, no Brasil, a gente é tão rico culturalmente, então eu acho que cabe ao educador, sim, levar isso para dentro da sala de aula, para a escola, para as crianças. A gente alimentar. ia falar do espetáculo para bebês, nós vamos chegar Sim. lá. Mas antes, aproveitando esse gancho, um dos cursos que a gente tem de formação é um curso chamado Festa Junina. Que a gente, ela como professora, sentiu muito, às vezes, a dificuldade que as professoras têm em achar material para fazer a festa junina, né? Que todas as escolas comemoram. Então, Todas as escolas aqui em São Paulo, porque a gente sai do eixo Rio-São Paulo. Não? Eu fui Ai, pro gente, sul. olha, eu não sabia disso. Eu fui pro sul e lá, por exemplo, eles não... Falam, a gente não faz festa junina aqui nas escolas, então esse curso de festa junina que vocês têm... Não tem sentido. Não tem sentido aqui. E eu É, nem imaginava, porque assim, pra mim tem as festas típicas deles, que tem as prendas, né? Sim. Mas eles não chamam, não festejam nessas datas juninas que são para nós, Santo Antônio, São João. a festa Sim. junina é São uma Pedro. herança portuguesa, né? Que a gente recebeu, europeia. Porque a festa junina, a origem da festa junina é a festa do solstício de verão lá. E da colheita do solstício de verão. Então, por isso é comemorada nessa época lá. E aqui é o inverso, é o Sim. inverno, mas a gente comemora na mesma época. Portugal se comemora muito Santo Antônio, porque o Santo Antônio nasceu em Lisboa, e o São João no Porto, né? É isso, né? É muito forte lá. Então a gente aqui recebeu essa herança das festas juninas através de Portugal. Como o Sul é mais colonização italiana, Alemã. acho que eles não pegaram muito esse costume, Holandês. né? Mas o que eu ia dizer é que a gente dá uma noção geral da origem da festa junina, conta essa história que eu falei do solstício e tal, que depois a Igreja Católica se apropriou dessa festa e atribuiu aos santos os personagens, né, que vem lá da mitologia romana, grega e tal. E a gente trabalha músicas de várias regiões do país. As manifestações juninas, pode-se dizer, ou folclóricas dessa que tem ligação com esse evento, do boi do Maranhão, da catira do Vale do Paraíba,
Você enfim, trabalha, então, com essas músicas regionais também. a gente vai trabalhando cada região, não todas, é claro, mas Sim. a gente As abrange principais. as principais pelo país e ela trabalha a forma de você fazer uma dança, fazer uma Como você coreografia. adaptar isso para as crianças pequenas? Sim. Porque também, às vezes, a cultura é muito complicada para você passar para uma criança pequena. Como o meu foco é a primeira infância, então, às vezes, eu fui pesquisar a dança, qual é o foco principal dessa história, dessa dança, ou da onde surgiu aquilo. Sim. E às vezes eu compus uma música com aquele ritmo, com aquelas características, mas adaptado para que uma mãe dance junto com a criança, ou no colo, ou que a criança consiga fazer os passos. Então, Sim. Essa música chama assim, a certo. gente chama a primeira festa junina, né? Então ela fala, essa é minha primeira festa junina, vou pular, vou dançar, me divertir. Quer dizer, a mãe tá com a criança no colo, dançando, né? Aí ela fala, eu ainda não. Não entendo nada. Eu ainda não entendo nada, mas já estou de caipira. Porque, né, a mãe enfeita todo o bebê, bota o bigode. Bebezinho, né? A criança... Que sentido Mas tem justamente aquele, para né? isso, para a mãe dançar com o bebê no colo, né? Então essa música foi uma composição dela. Mas o Moçambique, por exemplo, que é uma dança muito linda, que é coreografada com espadas e a gente faz com paus de vassoura, que ela reveste e tal. Então faz toda a coreografia, cruzando e fazendo o cortejo do capitão e tal, sabe? Assim, por quê? Gente, Porque vocês têm tudo isso no YouTube. temos. Tudo no Nosso Companhia canal- Ilha da Lua. Nosso canal no YouTube, Companhia da Lua. Esse se chama Teaser Oficina Festa Junina. Esqueci o que eu ia dizer. Mas, enfim. Não, porque é muito comum você assistir uma festa junina de uma escola e vai tocar o quê? Vai tocar sertanejo, É verdade. quando não toca o funk, quando não toca outros ritmos, que né, o Xuxa, enfim. Não, hoje tudo que Country toca americano. nas rádios é o que tá... Você vai mesmo em festas juninas de centros culturais e tudo, tá tocando... O que tá tocando agora. O que tá tocando agora. Até o Rock in Rio tá tocando. Exato. Tá Então, tocando pois de tudo. Pois então... Não é assim, é que o que eu acho muito ruim é que você descaracteriza, né, o que é do povo, o que é você descaracteriza o folclore. A cultura, né? Porque assim, nada te impede de fazer uma festa de igreja ou de clube, com as músicas que você quiser, mas você não precisa chamar de junina. A partir do momento que é uma festa junina, né, você saber o porquê da festa junina, eu acho que isso tem que ser dado nas escolas, tem que ser passado nas escolas. E assim, até em algum momento pode ter essas músicas, não tem problema. O problema é só ter isso e as professoras nem saberem que existem as outras. E a gente deu um curso sexta-feira agora, passada, e a gente falou isso para as professoras, que nós educadores somos os últimos defensores dessa cultura. Porque se a gente não se preocupar em passar essa informação para a geração que vem aí, isso se perde para sempre, entendeu? Como muita coisa já se perdeu. Não, hoje em dia você pede para uma professora falar um verso, elas não sabem nem o que é verso. Não sabe, né, gente? Não tem A mais aquela... lenda, coisas assim, as pessoas olham e falam, o que é isso? Mas você fala, mas isso tá na BNCC, tá lá para ser dado para criança. Tá, mas às vezes elas até passam para as crianças, mas aquilo não toca, parece que não... Que se tocasse quando a gente fala, vocês sabem o que é uma parlenda? Né? A gente não pode também generalizar, né? Não são todas. Sim. Mas a gente vê que grande parte... Porque é isso, você espera você ser formado numa faculdade, que hoje em dia muitas são online, né? Você espera que a faculdade te ensine isso? Não. Entendeu? Né? A faculdade não vai te formar. Como mesmo eu fazendo uma das melhores do mundo, que foi a Unesp, não me formou para enfrentar o mercado que eu enfrentei. Que você enfrentou. Eu não sei se hoje em dia tem até aula de musicalização para bebês dentro do curso da Unesp, não sei te dizer. Mas que é um mercado que hoje em dia todo professor que se forma em licenciatura tem que saber que vai passar por ele. E que não adianta você saber 2 acordes de violão e pedir para as crianças bater palminha, não é isso
que é Sim. musicalizar as crianças. É, e- Inclusive, ela falou agora de bater palminha, mas eu vi em vários vídeos de vocês que vocês usam outras coisas. Sim. Vocês usam muitas outras coisas para estimular essa criança. Isso auxilia demais, pelo que eu vi. Eu vi até um menino lindinho fazendo acho que Com, era... com a O que garrafa. era aquilo, gente? Era Eram uma garrafas garrafa? coloridas. Sabe o que eu achei que era? Quando eu vi Tudo rapidamente, aquele vídeo, eu achei que era o pino do boliche, Boliche. gente. Ah, é. Não, é que Eu quando, achei que era. tudo que... Eu crio muitos instrumentos também, né? Com recicláveis e tudo. Quando lançaram essas garrafas de água coloridas, eu Sim. achei o máximo, porque dava para trabalhar um monte de coisa. Inclusive a criança olhando através da garrafa, porque ela vê o mundo cor-de-rosa, ela vê o mundo azul, né? Aí as primeiras que lançaram eram cor-de-rosas e azuis. Uma delas, acho que a rosa tinha gás e... Bom, eu e o Ramiro ficava na maior catação em tudo quanto era restaurante que a gente ia, pedia para guardar as garrafas, né? Para que depois eu higienizasse as garrafas, tudo. E tinha uma música que eu fazia com 2 fantoches, já era uma música que eu já conhecia, então às vezes eu trabalhava com 2 tipos de instrumento diferente. Sim. Uma turma de criança tocava o tambor e outro o pandeiro, mas eu queria fazer também com os bebês, né? E aí com os bebês eu fazia uma coisa meio demonstrativa. Eu levava 2 fantoches de lagostas que minha mãe me deu. Todo Natal minha mãe me dá brinquedo de presente, porque eu falo, é o que eu quero, Sim. porque isso me deixa mais criativa, né? Eu crio mais. Então ela me deu 2 esponjinhas para banho, que são 2 lagostinhas. Então eu passei a chamar de Trulli e Birula. Uma de cada cor. Uma de cada cor, uma vermelha vermelha e uma e laranja. Com uma proposta diferente, entendeu? Deles tocarem, dividir em 2 naipes, um naipe vai tocar trula, outro naipe vai tocar birula, depois uma intenção melódica. Então, depende da faixa etária da criança e da capacidade cognitiva que ela já apresenta, eu adapto o trabalho. Mesmo porque hoje em dia nas escolas eu tenho muitas crianças atípicas, junto em interação com as crianças típicas. Sim. Então, eu tenho que saber como que eu interfiro para que nem a criança atípica fique só apenas observando, mas que ela consiga uma interação, e que a criança típica também não perca porque eu estou dando atenção só para a criança atípica. E isso é uma coisa que é bem complicado de ser trabalhado, assim. Então você não tem grupos diferentes. Não. A Não, criança tem muita gente que me atípica pergunta, se você é, dá isso, aula é só pra interação. criança? Eu trabalho nas escolas, elas entram e elas estão juntas. Então, eu já cheguei a pegar classe que eu tinha 5 crianças atípicas com níveis diferentes do espectro, né? Então, cada um eu sabia o limite. Se eu podia dar um agogô, por exemplo, na mão daquela criança e tudo bem, ou se ela ia pegar o agogô e tacar na cabeça da outra que eu ia ser processada, entendeu? Então, isso você tem que conhecer bem a turma que você está trabalhando, a escola, o que a escola te proporciona quanto a ter junto um outro adulto que me auxilie. É interessante falar isso porque, assim, é um pouco didático, mas é importante saber. A gente nasce, o cérebro do bebê, quando a gente nasce, ele tem ali disponível um bolo de neurônios. Mas eles estão ali, é só um depósito de neurônios que está ali no cérebro, desorganizados. São 100 bilhões de neurônios que estão ali, mas eles não estão organizados. Eles passam a se organizar a partir dos estímulos. Então, todos os estímulos visuais, os táteis e os sonoros, o paladar, tudo mais. Então, cada estímulo que você recebe, aqueles neurônios, eles estabelecem uma ligação e fazem as chamadas sinapses, né? Que é o caminho que aquele sinal elétrico vai até o cérebro e leva aquela informação. Quanto mais você estimula, mais é que nem quando você pega uma caneta e começa a riscar no mesmo lugar, aquele traço vai ficando cada vez mais forte, mais visível, né? As sinapses funcionam assim. Então, quanto mais você reforça aquele caminho, mais forte fica aquele estímulo. E a música, ela trabalha vários estímulos desse tipo. Então, a gente fala que a música a gente usa no desenvolvimento global do bebê. O que significa isso? É um desenvolvimento que envolve a área cognitiva. Então, tudo que eu falo de
aprender as cores, os números, os nomes e tal. Toda essa área cognitiva ele desenvolve. Desenvolve a área de coordenação motora. Então, as músicas que propõem movimentos, o próprio Trula Birula, ela trabalha a lateralidade para cima, para baixo, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não sei o que, sabe? Então, o bebê ele vai tomando contato com esse universo de possibilidades de movimento, de informações, e a área afetiva, socioafetiva. Então tem a área social, que é aquilo que eu falei, de aprender a esperar a vez, de compartilhar Sim. e tudo mais, e a área afetiva, que é essa troca com o adulto ou com as outras crianças, né? Então, numa mesma aula de música, você consegue desenvolver, consegue estimular e trabalhar esses 4 aspectos principais, existem outros tantos, para que a criança, e muitas mães relatam que a partir das aulas de música e depois da vivência de meses tendo aula, ela falou, meu filho mudou, ele desabrochou, assim, ele é nítido a diferença, sabe, de o que ele era antes da aula e depois da aula. Porque é isso, e a criança não tem forma melhor do que ela desenvolver ou aprender do que brincando, né? Quando a gente brinca, Sim. a gente não sente que está aprendendo ou trabalhando, a gente não se esforça, a gente faz naturalmente. Então a música é um instrumento. Ela é poderosa. É um instrumento de desenvolvimento dos mais poderosos, porque também é a linguagem mais familiar para o bebê, que é aquilo que a gente estava falando. Sim. É uma forma muito familiar dele receber a informação, receber a mensagem da mãe dizendo, olha, você é importante para mim, eu te amo, eu estou aqui com você, sabe? É muito poderosa. E a maioria das pessoas consideram a aula de música e a atividade musical para bebês como uma recreação, sabe? Uma recreação de qualidade, um entretenimento de qualidade, que não deixa de ser, mas é muito além disso. Então, na nossa apostila, eu tenho uma folha que eu conto mais ou menos algumas coisas dessas, da importância da música, e o título é esse, Muito Além da Música, né? Porque a música, ela desenvolve coisas muito além. Então, raciocínio matemático, que a criança vai desenvolver para o resto da vida, a coordenação motora, tudo isso, né? Então, é o que eu falo, é o investimento que o pai pode ter no filho, Sim. nos primeiros 3 anos, que é o período mais importante para você, porque é nos primeiros 3 anos que, assim, 80% do cérebro ele se configura nesse período. Então, em todas as áreas, afetiva, coordenação, cognitivo e tal. Então, se você conseguir estimular o bebê, e claro, existem outras atividades que eles colocam agora, que põem num espaço, põe almofada para o bebê subir, descer e tal, tudo isso desenvolve. Mas a música é uma das coisas mais fortes e divertidas, né? Porque a gente trabalha com bichinhos, trabalha com elementos. Você estava me perguntando dos materiais. Sim. Todos eles são ferramentas que fazem com que a criança esteja atuando musicalmente junto com a gente. Mesmo que ela não esteja cantando aquilo, ela está mexendo com aquele brinquedo, com aquele bichinho, ou com aquele instrumento que eu fiz, ou um instrumento de verdade, um reco-reco, tudo. Ela está buscando, ela está sentindo a textura, ela está tentando reproduzir aquele som que ela vê. Sim. Porque eu estou fazendo, e a mãe que está com ela também recebe a ferramenta, né, o brinquedo. Então a mãe também está tocando. Então a criança vai entrando nesse universo e vai fazendo parte, né? Eu falo até num teaser sobre o espetáculo para bebês, que eles estão fazendo a música junto com a gente. Eles não estão simplesmente passivamente assistindo a gente, mas fazendo a música junto, tocando junto. Então, tudo que eu toco no palco, eles estão tocando também. Eu estou tocando chocalho, eles estão tocando chocalho. Eu tô com lencinho, eles estão com lencinho. Eu toco a calimba, eles recebem a calimba. Então, essa troca do fazer musical junto é o que também eu consigo prender a atenção da criança, porque você consegue segurar um bebê por 1 hora prestando atenção em você? Consigo, para mim é fácil. Se ele estiver participando dessa maneira, é fácil para ele e para você. Posso pedir então para a gente assistir o teaser do espetáculo Ilha da Música? Claro. Que aí a gente vai entrar nessa área com mais detalhes. Vamos lá, vamos colocar mais dos olhos esse. dos nossos espetáculos. É isso aí, vamos lá, vamos assistir.
viagem começou, do olá quem chegou. Eu acredito na musicalização não só da criança estar lá ouvindo o violão ou o piano e estar acompanhando com palma. Eu acredito nela fazendo a música junto. Porque a criança, ela vai aprender muito pelo visual. Se eu levo o bicho, se eu mostro uma foto, ou se eu mostro o brinquedo, ela vai interagir diferente com aquilo. Então essa linguagem confortável e familiar ao bebê, aliado a uma brincadeira, a um estímulo, e a presença da mãe ali, fazendo junto com ele, observando, trocando, tocando, isso para ele é um momento muito especial, né? Um momento muito forte de afeto. Todo mundo chegou E a viagem começou. Eu vou cantar pra vocês. Esse espetáculo, ele se originou das aulas de música que eu dava, né? Eu peguei algumas músicas que davam mais certo nas aulas, que as crianças mais gostavam. Então a gente reunia 20 mães com bebês, 25 mães com bebês, e fazia uma vivência grande em forma de aula, com começo, meio e fim, para que as mães pudessem principalmente interagir com os bebês. E eu queria estar em cena de volta. E aí a gente, por que não transformar a vivência, que era a aula, né, em espetáculo? E aí a gente conseguiu juntar a experiência e a vivência da Sandra como atriz, a minha vivência como músico. E aí um grande amigo meu, que eu acho um ótimo ator, dançarino, cantor, e que trabalha muito com musicais, que é o Jarbas Homem de Melo. E a direção dele fez toda a diferença, assim, porque realmente era o que faltava para dar essa cara de teatro, com começo, meio e fim. E ele deu o toque final, sabe, para realmente aparar as arestas e fazer a coisa fluir. A Sandra me convidou para assistir e ela me fez esse convite para redirigir o espetáculo. E eu fiquei encantado com o espetáculo quando eu assisti. E eu falei isso para Sandra. Sandra, tem pouquíssima coisa para ser feita no espetáculo porque ele está pronto. Mas mesmo assim, eu acho que a gente conseguiu, já em cima do que já tinha sido realizado, do que já existia, fazer um belo pacote para presente ali. Chegou, chegou. A gente trabalha com canções chamadas brincos. São canções curtas, pequenas, que propõem uma atividade ou propõem uma interação ou interação com brinquedo. A Sandra compõe muito para brinquedos. Eu gosto de fazer barulho, barulho. Todas as crianças vão ter as calimbas, vão ter a chuva, vão ter o chocalhinho, vão ter o lencinho, para interagir com a gente conforme eu vou chamando a atividade. O Ramiro muda todas as atividades com um som. A música é quase que uma ferramenta para que a gente possa interagir com as crianças. Eu acho que elas ficam bem interessadas, elas ficam bem surpresas, porque é quase impossível o público sentar no palco quando vai assistir uma peça. A Alice tem só 4 meses, foi a primeira vez dela no teatro. Eu achei muito bacana que ela não tirou os olhos da Sandra, prestou atenção, participou. A Sandra tem um jeito e um dom especial, né? Tanto para compor, ela encontra o tema, a abordagem correta para atrair, para cativar, né, o público infantil. Linda florzinha vai parar no chão. Esse espetáculo, ele tem isso, você se sente abraçado por ele. Independente da sua idade, independente de quantas vezes você assistir, você se sente muito abraçado por ele. Essa relação entre quem está musicalizando e as crianças é muito importante, né? É uma relação de educação mesmo, né? É poesia para criança, é poesia para bebê. Eu acho uma joia de delicadeza, a maneira com que é conduzido para o universo lúdico, né? Para os sentimentos, para descobertas, né?
É tudo muito delicado, é muito especial. De um modo geral, as mães se soltam logo com as crianças, né? Os pais demoram um pouquinho, um ou outro se solta, mas no final a gente vê que a família toda está engajada. Então acho primordial, assim, que bom que se todos os pais pudessem participar, ter essa experiência com seus filhos, né? Com seus bebês, ter esse tipo de experiência, participar desse tipo de espetáculo. Então é um grande encontro, né? De pessoas, de amores, de atenções, de carinhos, de desejos de poder fazer alguma coisa boa para essa geração que está chegando agora. A criança não precisa de muito, o bebê não precisa de muito, não precisa lotar ele de coisa. Ela quer só que você sente no chão e brinque com ela. A mesma verdade que as crianças têm, elas exigem da gente também, né? E a nossa linguagem, a nossa verdade é essa. E isso as crianças sentem, né? E acho que é isso que é importante, porque a gente está aqui inteiro, uma linguagem simples. Então acho que isso é o máximo que a gente pode exigir, né? Tanto da gente, como do espetáculo, como da plateia. É a verdade. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz. Mamãe, você é demais. Papai, você é demais. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor. Por isso te dou uma flor, por isso te dou uma flor. Fala desse espetáculo aí pra gente, Ramiro. Então, esse realmente foi a gente criou esse espetáculo em 2018 e foi a partir de uma vivência de mães e bebês que a gente já fazia, mas aí a Sandra, com a vivência de teatro, deu uma cara de espetáculo. Roteirizei, né? Roteirizou e por fim o Jarbas Homem de Melo fez a direção e aí deu o toque final, né? A cereja do bolo foi... Gente, mas eu vi o Jarbas Homem de Melo falando sobre isso e ele fez um comentário que eu falei, gente, que bacana. Ele falou assim, estava pronto. Foi só um Quando eu chamei o Jarbas para fazer a direção, ele falou, mas você quer que eu faça o quê? O espetáculo já está pronto. Eu falei, eu sou atriz. Isso foi um elogio maravilhoso pra você. Mas ele pra mim era meio suspeito, porque eu sou amiga dele, né? Então, mas eu falei pra ele, é que eu sou atriz, o Ramiro não é ator, e ele está em cena, então ele tem que ter uma postura, por mais que ele toque e arrase tocando, ele está em cena o tempo todo, as pessoas estão de olho nele também. Tem criança que às vezes se apega até mais a ele. Pra ele. Então, acho que assim, eu tá super over, super pintada, super figurino, não sei o que, e ele tá um músico lá acompanhando, ele não é um simples músico que me acompanha. Ele é o Ilha da Lua comigo que está viajando, né? Nessa viagem com as crianças. Então eu achava importante ter essa direção cênica mesmo, que o Jarbas olhasse de fora e que dirigisse a gente como o Ilha da Lua viajando, né? Nós dois estamos na mesma viagem, não eu numa viagem e ele em outra viagem. O espetáculo é o seguinte, chama Ilha da Música. Então é uma ilha onde adultos e crianças brincam juntos com música, que é o nosso carro, como é que fala? Nossa linha de conduta do nosso trabalho, né? Então, as crianças recebem, quando chegam, a gente montou uma mochilinha, pequenininha mesmo, que é a mochila que elas vão usar para essa viagem. Nessa mochila tem uma calimba, tem um chocalho, tem uma outra garrafa. Sempre dois. Sempre duplinha. Que é pro pai tocar. Uma garrafa PET recortada que faz um som de chuva, uma flor. Tem vários elementos ali na mochilinha que durante essa viagem a Sandra vai pedindo para que os pais eles tirem da mochila e interajam com aquele elemento. Depois guarda ali e tal, e no final a gente recolhe as mochilas e tal. Então é uma viagem, é uma ilha, então a gente monta um linóleo cor de areia, né, para fazer a praia, tem uns elementos lá com conchinhas. A Sandra construiu também a gente chama de bailarina, que é uma garrafa PET com pingentes de lacre de latinha, pintados, e dentro uma lanterna. Então chega o momento da noite
Aí a gente apaga todas as luzes, fica uma luz negra, essas fadas são acesas, e ela pega uma delas e começa a dançar com essa fada. Eu pintei os lacres todos fosforescentes, então as fadas ficam fosforescentes com a luz iluminando, assim. Fica um momento bem mágico, assim, Elas compõem o cenário, né? Elas ficam penduradas. Sim. Aí uma delas, a Sandra, pega e começa a interagir com ela. Então, quando ela roda, ela faz como se fosse uma saia, assim. E a gente coloca uma música do Robert Schumann, uma música para piano, uma peça de piano. E aí a ela única faz... parte que tem a música tocada, e o Ramiro acompanha também. Antes da direção do Jarbas, era a única parte só instrumental, que a gente citava música clássica no meio, né? Sim. Mas aí o Jarbas, quando veio dirigir, falou: por que não você tocar também no Schumann? Então o Ramiro faz um metalofone junto em cima. A melodia. Que legal, que interessante. Mas é um momento que a gente projeta umas estrelas com raio laser, umas estrelas no painel, que é o cenário, no chão. Então as crianças também querem ficar pegando as estrelinhas no chão e tal. É o momento da noite. Então, assim, termina com a noite e aí a viagem acaba, né? Então é um espetáculo, assim, muito emocionante, sabe? A gente se emociona, eu me emociono até de falar, porque é realmente uma linguagem que é feita para bebês, e essa é uma uma das atividades que a gente achava que não ia interessar muito para crianças Sim. maiores. E a gente já teve crianças de 9, 10, 12 anos, né? Interagindo. Que a gente vende como um espetáculo para bebês, né? Sim. Então, às vezes, quando vem um irmão mais velho, tudo a gente fala, não... E a criança interage tão... que você fala, nossa, como faltou brincar, né? Porque... De vez em quando deve ter umas crianças de 42 também, 40. Os Não, pais a gente já teve avós. adultos, avós, que vêm assistir sem criança. As pessoas perguntam pra gente: eu queria ver, mas eu não tenho criança, eu posso ir? A gente fala, eu fiz esse comentário agora porque no show que eu for assistir, eles vão falar, nossa. Com certeza. Mas a gente tem um lencinho que a gente também usa para fazer a brincadeira do cadê, que é uma brincadeira que as crianças adoram, né? De esconder? A mãe faz no bebê, depois o bebê faz na mãe e tal. Então no teaser a gente tem essas imagens assim. É uma coisa deliciosa de se fazer. E é um espetáculo de quase 1 hora de duração. Então um dos comentários que as mães falam é isso, fala: eu nunca vi meu bebê quieto durante 50 minutos. Elas falam isso muito nunca aconteceu na minha história com ele. É a primeira vez que eu vejo ele ficar entretido com alguma coisa durante 50 minutos. Eles estão sentados no palco com a gente, né? É um espetáculo que se passa no palco, eles não estão longe na plateia. Vai na plateia. A gente monta essa areia de linóleo, né? E as almofadas e os puffs no palco. E a mãe senta no puff, o bebê na almofadinha, e tem as cadeiras por trás que sentam os avós, os pais, os demais familiares que querem assistir. Então quem está sem bebê fica nas cadeiras. Sim. Assim, mas isso tudo no palco. Então, eles estão muito próximos da gente, né? E já tivemos palcos onde a gente tinha mais bebês, até em uma distância maior, e já tivemos palcos onde eles estão grudadinhos com a gente, né? Então, eu tenho que ter maior jogo de cintura, porque são bebês, eles querem mexer em tudo, eles querem ver o mar, eles querem sair puxando massa. Então, eu tenho que estar o tempo todo... Sempre tem um bebê turbinado. Sempre tem. Não, e a gente conta com pelo menos 2 ou 3 assistentes de palco também, que ficam ali não só para auxiliar nisso, mas se a mãe precisa trocar o bebê, ou o bebê começa a chorar, tal, ela vai dar um acolhimento, uma força. Sim. Não, vem aqui, tal, tem um trocador. A gente, antes da direção do Jarbas também, a gente entregava, quando a pessoa pegava o ingresso na bilheteria, a gente entregava uma explicação de como seria legal se comportar. Como se né? desenrola o espetáculo, né? E da melhor a gente forma, entregava né? isso. Aí o Jarbas falou: você faz música para tanta coisa. Eu falei pra mim: faz uma música explicando as regras. Então, vocês vão receber o público, vocês cantam as brincadeiras, como brincadeira, né? O que é legal fazer, o que não é legal fazer, né? Aí eu fiz essa música, né? Então a gente sai e canta essa música antes de começar. Então a gente coloca todas as situações. Se o bebê não estiver contente, é normal, tudo bem pra gente, sai um pouco para conversar, ao voltar vai participar, e a gente canta brincando já com os bebês e tudo, e convida
aí o Ramiro toca um saxofone para convidar para entrar. É meio os músicos os ratinhos de Hamelin. Ai, que legal. E aí o Ramiro toca o sax e eu com as ajudantes vamos conduzindo todo mundo para dentro para subir. Antes de abrir a sala, eles ficam numa antessala ali no foyer e tal. Recebem tem as assistentes ali também. Aí a gente sai, recebe o público lá fora, canta essa música, eu faço de ukulele, que a gente chama música das regras, né? Sim. E aí a gente fala, assim tudo funciona bem, para os atores e para o neném. Que vocês aproveitem muito. E o amigo ao lado também. Quer dizer, para que eles, cada um fique fazendo a sua parte, para que não todo mundo interfira. possa aprender. Não interfira exatamente. que também tenha, né, o simancol dos pais, assim, de que assim, o meu bebê está na frente do outro bebê, o outro bebê tem o direito. Porque às vezes tem uns pais mais tímidos que não falam nada, e tem os bebês que tomam conta do... Então, assim, a gente já canta isso antes, que é para ser legal para todo mundo, para ser gostoso para todo mundo. Muito bacana. Foi legal essa ideia de você colocar isso, musicalizar isso. Porque a gente viu que, assim, na verdade, a gente entregava para ler, mas ninguém lia. Exatamente, eu ia falar isso para você. É muito mais fácil você alcançar mesmo pelo ouvido. Todo mundo ouviu, não tem como dizer que não. É muito frio, porque a gente, quando começava, muito frio, nessa entrada, a gente tocava umas... eu tinha comprado muitas caixinhas de música que a gente trouxe da Europa, daquelas... de girar, sabe, a manivelinha, e cada uma tocava uma música, eu distribuía uma para cada mãe tocando pro seu bebê, enquanto a gente punha todo mundo sentado, porque leva um tempo, né? Pôr todo mundo sentado, organizar todo mundo. E aí a gente falava o bom dia ou boa tarde, né? E aí a gente, como vocês leram, né? Então, é legal fazer isso, é legal. Então, o Jarbas falava, fica muito antipático. Né? O começo do espetáculo, você já tá pegando no pé. Você já tá pegando no pé. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Né? E aí ele fala assim, canta isso, né? Canta, você faz uma música e aí fica mais divertido e todo mundo entendeu, né? Esse espetáculo que vocês estão me colocando aqui, ele tem algum local onde a gente encontra esse espetáculo? A gente já fez temporadas em alguns teatros. Depois da pandemia, a gente... enfim, reformulando a marca, inclusive para o ano que vem a gente vai ter muitas novidades aí com a Companhia da Lua, com novo visual, novo logotipo, propostas de posts e interação diferentes, então aguardem que 2025 promete. Alguma criança que vocês acompanham ainda até hoje tiveram um caminho diferente, digamos assim, algo diferente, algo voltado para música, alguma criança que você percebeu já desde pequenininha que tinha essa Melissa, a Melissa simplesmente está estudando fagote. Fagote. É o instrumento mais exótico que a gente pode imaginar numa orquestra. E olha que os pais vinham de bem longe para fazer aula com a gente, e agora também eles moram fora de São Paulo, mas não tem nada que a gente faça, que a gente vai apresentar, que eles não venham. Ela tá com quantos aninhos, a Melissa? Acho que ela tá com 9, né? 9 ou 10 anos. E ela tá morando em Dayatuba e tá estudando fagote lá. Então, assim, o que leva uma pessoa a estudar fagote, né? Sabe lá o que, mas é o estímulo, esse caminho, desde das primeiras aulas até aqui. Não, a gente teve os meus sobrinhos, os meus 3 sobrinhos são muito musicais. O meu primeiro sobrinho, com 2 aninhos, ele gravou o primeiro You and Me, o bebê que canta é ele tinha 2 anos. A gente nem o estúdio pronto tinha, a gente gravou no quarto de casa, assim, com ele. Guarda-roupa. E ele já era afinado, ele já cantava, o Tomás com 2 anos. E a menina que faz o Kids, as músicas Kids, ela tinha 4 e era uma aluna minha. Ela foi estudar no Colégio Equipe, onde tem uma aula de música bem bacana também, com a professora Rosana, que até fui lá várias vezes falar sobre o nosso trabalho. E aí ela se colocou no coral da equipe, ela canta, como ela e outras 2 amiguinhas que também faziam aula desde bebês, que também fazem parte do coral e também são de famílias de músicos. Tem a Estelinha, que virou atriz. Olha, a Estelinha, de musicais, ela faz música. Não, e ela canta hoje em dia, ela posta uns vídeos dela cantando que ela fala, fica assim. Não, tem gente, vários, que maravilha. E assim, é o que eu falo, a música, assim como a matemática, você estuda matemática, não é para ser um matemático. Quando você crescer, você não vai trabalhar você não vai ser matemático. Você precisa da matemática para a tua formação.
E a música é a mesma coisa. Isso não significa que ele tenha que ser um músico profissional e tal. Mas a vivência da música vai dar para ele uma visão de mundo que, se ele for um médico ou um engenheiro, vai ser diferenciado através dessa sensibilidade desenvolvida lá atrás, né? Então esse é mais um resultado dessa sementinha que a gente planta ali no comecinho, sabe? Mas principalmente para as que não têm, eu acho que a gente faz a diferença, sabe? Eu lembro que um dia eu cheguei na Cinemateca, a gente foi assistir um festival na Cinemateca, e chegou um homem enorme pra mim e falou assim: oi, tia Sandra! Aí eu olhei assim pra ele e falei: tia Sandra? Ele falou: eu fui seu aluno no Marupiara. Nossa, eu tinha dado aula no Marupiara. Eu falei: ai, nem fala, pelo amor de Deus, você foi meu aluno. Você falou do Colégio Marupiara? É. Ai, eu conheço no esse colégio, sei. Logo que abriu o Marupiara, eu fui a primeira professora de música do Colégio Marupiara. E ele foi meu aluno lá. E até uma das meninas da sala dele, a mãe ficou também tão amiga nossa, que o mês passado fui cantar para a mãe dela, de 94 anos, no aniversário, fui fazer uma serenata. Escrevi uma paródia sobre a vida dela, porque ela é portuguesa. Aí escrevi uma paródia e fui cantar para a mãe dela. Então até hoje eu mantenho contato. Que interessante. Com essa família. Então tem famílias que mantêm contato com a gente. É uma até amizade hoje, para a vida toda, né? Uma amizade para a vida Mas toda. eu também queria dizer que, assim, eu sou músico há quase 40 anos já, músico profissional. E toquei em vários grupos de excelência, na Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, toquei na USESP, fiz muitos concertos na Sala São Paulo, em lugares muito de destaque, né? Isso, claro que dá uma satisfação, dá uma realização. Sim. Mas no momento em que eu conheci o trabalho da Sandra, que ela cantando de costa para mim e tal, e a gente começou a trabalhar juntos, eu consegui achar um sentido para fazer o que eu faço, sabe? O sentido de eu ser músico. Aquilo deu um significado para mim, que é poder fazer a diferença nesses serizinhos, sabe? Você ali, se um deles mudar o rumo e já valeu toda a sua vida, sabe? É uma semente que você está plantando. É uma semente, Então eu estava contando aqui antes de começar a gravação que quando eu comecei a estudar engenharia, e aí antes de terminar o primeiro ano, eu parei para ser músico. Eu falei para minha mãe, eu acho que eu vou ser mais útil para o mundo como músico do que como engenheiro, né? E essa utilidade para o mundo eu encontrei nesse trabalho do Ilha da Lua, sabe? Naquele momento você nem imaginava. Não imaginava. E outra, quão útil você seria. E até existe um certo preconceito, né? Quando se fala de, você faz música para bebê, então, quer dizer, você é um músico menor, você é uma atividade. Não, primeiro que as pessoas menor, já nem sabe? entendem, né? Quando a gente fala faz música na pra verdade, bebê. isso eu ia dizer, a pessoa não entende, né, o bebê que é. Flauta? Eu falo, não, é um bebê. Mas você ensina o quê? Piano? Eu falo, é um bebê. Mas assim, é isso, é o que eu te contei lá do início, de ser outra linguagem, outra coisa. E às vezes, assim, depende de quem está perguntando, tudo. Dá uma preguiça de ficar explicando tudo, dá vontade de falar, assiste algum, porque, por exemplo, você fez uma coisa que é muito raro os jornalistas fazerem, que é pesquisar sobre a gente. Gente, eu não sou jornalista, não. Nem jornalista você é, você não, vê mas, o nível de excelência do teu Você trabalho. pesquisou Obrigada. sobre a gente, então a gente já viu pelas perguntas que você fez antes de começar e tudo, que você tinha assistido, que você tinha se interessado. Então isso torna o interesse da gente em falar, em explicar maior também. Porque quando a pessoa não faz nem ideia do que você está falando, entendeu? Difícil, gente. É muito difícil você explicar o que a gente faz, porque a pessoa nem tem ideia do que você está falando. Eu lembro que um amigo dele uma vez falou, a tua mulher faz... Quando eu era mulher dele. A tua mulher faz música para massagem... Caso à parte, eu ela canta com as sílabas, fazendo massagem com uma bolinha, cantando... Ela fez uma música com má, mé, mi, momu, pá, pepe, popu. É muito doida, né? Uma coisa assim. E é uma das músicas mais legais. Quando você tinha 3 anos, você não ia me achar tão doida. Eu falo pra ele que eu preparo cada aula que eu preparo as minhas aulas, eu preparo como se eu fosse me apresentar, eu preparo como um grande espetáculo. Eu preparo até
esperando os improvisos que podem acontecer, o que pode não dar certo, entendeu? Então, eu até levo coisas a mais, e se na hora não der nada certo e eu tiver que improvisar, eu também improviso. Agora, o que me deu toda essa bagagem para conseguir ser a professora que eu sou hoje foi o teatro e a arte, sem dúvida. Que juntou tudo, saiu. Sandra. Queria aproveitar Sandra fazer um jabazinho, então, assim. Sim. Essas aulas para bebês que a gente fala, a gente dá aulas para grupos de bebês. Então, as mães formam um grupo lá de 5, 6, 8 amigas. Normalmente, as amigas já têm a mesma idade, tiveram filho na mesma época, ou se conheceram por causa do bebê. Ou nos prédios, nos condomínios. Nos condomínios, nos clubes, enfim. Aí montam um grupo e a gente vai até esses endereços semanalmente e faz a aula para esse grupo. Então, as pessoas que estiverem interessadas podem entrar em contato com a gente. 8 é um número interessante porque mais que isso já você não consegue dar atenção para cada um e fica uma coisa muito, às vezes, muito ruidosa e tal, né? Então, de 5, 6 a 8 é um número ideal para essa atividade. Então, as mães que estiverem interessadas em montar grupos, entrem em contato com a gente no Instagram. E entre em contato com vocês onde? Vamos lá. A gente tem o Instagram do Ilha da Lua, que é @Cia Ilha da Lua. Companhia Cia. Companhia Ilha da Lua. A gente tem o nosso canal no YouTube. A gente tem um canal no TikTok, todos Companhia Ilha da Lua. Tem vídeos em todos eles. Agora a gente vai dar mais um gazinho no Instagram. A gente tem Facebook ainda, né? Porque a nossa produtora fala que o Facebook só tem a gente e o tio da pamonha, mas... Você tem Orkut ainda, não? Eu só não tenho Orkut o Giba porque tem Orkut ainda, né, Não tem Giba? como ter. Não tem como ter, entendeu? Eles tem, migraram... se você tinha. Não tem, senão eu teria. Eles migraram o Orkut. Mas eu sinto falta do Orkut, sabia? Mas, e agora eu sinto falta. Não conheci, não. E agora eu sinto falta do Facebook. Eu falo, gente, por que deixaram de usar o Facebook? O Facebook era tão fácil. Era fácil, né? Sabe? E no TikTok, vocês já estão? Já estão também? Então, a gente acabou entrando no TikTok, uma coisa bem engraçada, assim, o TikTok. A gente fez as músicas do primeiro DVD de um personagem que chama Bob Zoom, uma formiga azul. E nessa época, meus sobrinhos moravam no Brasil. Esse sobrinho de 2 anos cantava com a gente, eles cantaram com a gente nesse DVD. E aí, no TikTok, o que vira trend, né, que chamam, né? A música da Dona Aranha, que eu, para todas as músicas, eu tentava pôr alguma coisa de diferente, que tivesse a nossa cara do Ilha da Lua dentro desse trabalho, né? Aí da Dona Aranha tem Mozart no meio, né? Então, a Dona Aranha, na hora que ela vai subir na parede, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte. Não. A Dona Aranha subiu pela parede, pam, 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 né? Tem ela subindo pela parede. Aí tem a Mãe Aranha, tem a Filha Aranha. A gente cita Mozart no meio. Virou trend isso no TikTok. Um cara lá pegou, fez, aí começou todo mundo a imitar as dancinhas, tudo. E meu sobrinho tinha vindo passar o Natal, já moço, no Brasil. Eu tinha feito uma música. Eles moram fora do Brasil. Eles moram, na época eles moravam na Inglaterra, hoje eles moram em Portugal. E eu fiz uma música que eu amo, que também eu falo para todo mundo assistir no nosso canal do YouTube, que chama O Mundo. Eu fiz essa música há muito tempo, com um mundinho de espuma, assim. E os pais amavam essa música. E vários produtores chegaram a querer fazer um clipe dela com a gente. Acabou que a gente conversava com uma agência, conversava com outra gente, nunca deu certo. Aí, quando o Tomás estava morando na Inglaterra, ele fala um inglês maravilhoso, ele fez uma versão da música do Mundo em inglês. E aí ele veio passar o Natal aqui, a gente foi gravar no nosso estúdio, estava tudo decorado para Natal, tudo. Gravamos eu cantando em português, o Tomás em inglês, e depois a gente faz um cânone do português com o inglês, e fizemos essa versão que não tem vídeo ainda, mas já está em todas as plataformas musicais, o Mundo, com a versão Fit, o Mundo Gira, Fit, Tomás cantando em inglês, então tem português e inglês. Aí no dia que a gente estava nessa gravação, o Tomás falou, Sandindinha, ele me chama de Sandindinha, sua música da Dona Aranha virou trend no TikTok. Aí ele mostrou, e eu não sabia nem o que era TikTok. Você não estava entendendo do assunto ainda. Nada, nem o que era trend. Ele falou, vocês têm que gravar, vocês têm que fazer parte disso. A gente, mas como? Vai lá, tio Ramiro, vai lá, Sandindinha, vamos gravar a trend da Dona Aranha. E aí a gente fala, mas a gente faz o quê, Tomás? Ele fala, vocês vão falar assim, nós somos a voz da Dona Aranha. E fazer um pedacinho da Dona Aranha.
tá bom. E aí o Trent tinha uma dança lá com a perna que eu não conseguia fazer. Eu ia com a perna daquele jeito. O Ramiro também não. Muito menos. O Ramiro se colocou no xilofone, ali no xilofone, né? Aí o Tomás falou, já! Né? Aí nós falamos, nós somos a voz da Dona Aranha. E o Ramiro fez o Bob Zoom. Lá, Esses personagens tem uma vinheta. Tem uma vinheta. Bob Zoom. Que a gente faz, né? Que bacana. Aí começa o desenho. É. Todo desenho, todo Até todo hoje essa desenho vinheta, tem essa vinheta que É é a usada mesma, é a mesma. Que é um Fomos toque nós de que fizemos. xilofone. Bob Zoom. A gente faz a beça. É, assim. a gente faz a beça E aí e faz começa o desenho. E a gente Aí a gente isso ao gravou vivo. isso. Ele fez a vinheta, a gente fez Bob Zoom. E a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chama e aí eu caio. Era só isso. Menina, de um dia pro outro, eu tinha Virou uma milhões loucura. de visualizações. Que maravilha. E eu não sabia nem o que era TikTok. Eu falei, e agora? Como é que eu alimento isso? Porque né, meu sobrinho foi embora, voltou pra... Falei, Tomás, pelo amor de Deus, fica com a página do Ilha da Lua, do TikTok, e alimenta isso, porque eu já não dou conta, nem entendo Instagram. Até hoje a gente fica assim no Instagram, onde eu aperto aqui mesmo pra publicar. Onde eu finalizo a transmissão? Já viram vocês fazendo isso, então? Não, ontem a gente foi no Encore fazer um show. E o nosso produtor falou, olha, filmem vocês fazendo e ao vivo, Preparando né? E o show, preparando as coisas. Então a gente tá aqui no Encore, não sei o quê. Aí depois, e agora? Onde eu fecho? Onde eu desligo isso? Alguém entende no Instagram? Alguém sabe onde a gente aperta? Transmitindo ao vivo, Transmitindo. né? Pro mundo inteiro, né? Como é que eu E a gente desligo assim, isso aqui? onde eu desligo isso daqui pra parar a transmissão? Isso pode virar meme também. Não, Não, mas 2025 tá aí. Não, vai mudar. Mas assim, aí o TikTok, a Dona Aranha, até hoje... Que legal. Muita gente entrou em contato com a gente. E assim, e é louco essa coisa, eu falo, nesses 5 minutos de fama, durou 1 mês de janeiro a minha fama, né? Sim. As pessoas me escreviam diariamente, assim, e crianças me escreviam, me mandavam áudio, os pais mandavam, ai, hoje é aniversário da minha filha, canta um pedacinho pra ela. Aí eu cantava, aí a gente sempre acha, né, quando acontece alguma coisa assim, como uma premiação lá, que a gente ganhou da música do Tempo, a gente fala, agora! A gente vai acontecer. Agora! Né? Agora, nossa! A gente vai acontecer, todo mundo vai conhecer o Ilha da Lua, né? Porque a gente chega nos lugares e as pessoas falam, nossa, o trabalho de vocês é tão legal, parece tanto com o Palavra Cantada. Eu falo, não tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas falam na matéria da qualidade do trabalho. Sim, aí sim. Entendeu? Na qualidade do trabalho, sim, tem. Né? É uma referência, não deixa, É uma referência. de ser, falar em trabalho E pra gente é um infantil. elogio falar que parece Palavra Cantada. Mas assim, o público é outro, o foco é outra coisa, é outro trabalho. Mas as pessoas quando veem, ainda mais que eu uso cabelo vermelho, a Sandra Pérez também usa cabelo vermelho. E a Sandra, né? E a Sandra. Mas eu vi o começo do Palavra Cantada. No começo do Palavra Cantada, um amigo meu que tocava piano, Bruno, eles começaram a tocar em shopping, sabe? Em praça de alimentação de shopping. O primeiro CD que foi a Canção de Ninar. Eu acompanhei desde o início, sou muito fã, adoro o Paulo. O Paulo é uma graça de pessoa, é super acessível, assim. Não, mas concluindo... Não, 2 coisas. Agora que a gente veio na cápsula do som, agora vai. Nossa, a cápsula do som tem que ir também, né, Vamos levando o outro de mão dada, né? Mas o trabalho, quando é feito com amor, eu tenho certeza que... Mas tudo tem sua hora. Tudo tem seu momento, sua hora. Eu acredito muito nisso. Eu fico esperando, não tem problema não. Mas eu vou ficar feliz até. Se eu tiver já sem dente na boca, eu não vou ficar feliz. Eu cheguei lá. Chegou lá. Eu espero que seja um pouco antes. Porque, olha, pra sentar no... Hoje em dia, pra você ficar o dia inteiro sentada no show em perninha de índio, não já dá tá não, difícil, não dá né? não, hein? Quando você estiver nessa fase, você não vai conseguir mais. Gente, obrigada. Então, só dar o último recado, a gente tem, então, as aulas para bebês. Sim. A gente tem os shows, os espetáculos, shows musicais. Que a gente faz em festas de aniversário. A gente está fazendo agora, nessa Semana da Criança, a gente está fazendo vários shows em escolas. O show Moça Surpresa, o show You and Me. E temos os cursos de formação para professores. A gente já fez esse curso em várias prefeituras. Fizemos em Caieiras, em Itapevi. Sesc. Vocês já fizeram também. Já fizemos. Sesc Vila Mariana, Sesc Santos. Então, Sesc estamos à disposição para os interessados
Que legal. Entrar em contato, a gente tem várias... e a gente sempre tenta adaptar ou ajustar o máximo possível a necessidade da escola, ou do clube, ou do evento. A gente faz festas de aniversário também, a gente toca em festa de aniversário. Então, entre em contato com a gente. É isso, gente, entre em contato com eles. Ilha da Lua, Cia Ilha da Lua, tudo junto. Cia Ilha da Lua, YouTube, Instagram, TikTok também é? TikTok também. Corre lá, dá uma olhadinha, gente. Vai atrás disso. Você que tem seu bebê pequenininho, faz uma diferença. As plataformas digitais têm as nossas coisas gravadas, né? E você vai estar no Spotify. Isso. Tá bom? Já com Cápsula do Som no YouTube e no Spotify. Se Deus quiser, vocês vão voltar aqui mais vezes. Certo? É um prazer. A gente Se não for voltar aqui, tudo bem. A gente pode comer pizza também, tá, gente? Tá bom. Né, Giba? É isso aí. Se você for convidado pelo Ramiro pra comer pizza e não me chamar, vai dar confusão. Tudo pra mim e pra ele. Uma pizza. Mas até aí, né, a gente deixa, né? Porque eles comem a pizza e estão assim. Eu, se comer a pizza, sabe como eu fico, né? Então, eu vou ficar assim, ó. Pode vir não, mas eu não me incomodo, eu como a pizza. Gente, vamos fazer diferente, então? Né? O próximo podcast deles aqui vai ter pizza aqui em cima dessa mesa. Gente, Beaoba. Gente, como é magro? Como é magro um cara desse? Não entendo. Raiva, né? Dá raiva, né? Gente, obrigada. Fiquem com Deus. Que Deus continue abençoando e fazendo essa interação que vocês têm aí cada vez maior. Eu tô triste porque eu não tenho bebê agora, mas tudo bem. Tchau, fiquem com Deus, gente. Tchau, obrigado.